em Gênesis 22. Todos encontraram? Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o: Abraão, Abraão. Ao que ele redarguiu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento e tomou consigo 2 servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: Permanecei aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os 2 juntos, Isaque clamou por seu pai: Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: Sim, meu filho. Então Isaque indagou: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha, e o colocou em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar o seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: Eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo: Não lhes faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho amado, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome Yahvé-Jireh, o Senhor proverá. Por isso, até nos dias de hoje, se diz: o monte do Senhor se proverá. Amém? Podem vos assentar? Quando o pastor me pediu para estar trazendo uma palavra, eu fui mais uma vez, como de costume, né, nessas horas, mergulhar um pouco mais. Porque às vezes a gente lê, a gente busca, mas quando a gente tem a incumbência de trazer uma palavra, trazer uma mensagem para a igreja, nós mergulhamos um pouco mais. Nós buscamos um pouco mais, porque a verdade é que o temor do Senhor toma conta de nós nesta hora. E nós não queremos falar aquilo que está no nosso coração, que é de nós mesmos. Nós queremos trazer e falar aquilo que Deus colocar no nosso coração. E nessa noite o Senhor colocou uma palavra de confiança e obediência.
Mas o título dessa mensagem é um pouco diferente. É ouvidos que ouvem o Senhor. E eu passei a semana, já tem mais ou menos umas 3 semanas, se eu não estou enganado, que o pastor me pediu para trazendo a mensagem hoje. E eu tenho buscado ao Senhor, através dessa mensagem, dessa passagem, mais compreensão, mais entendimento a respeito daquilo que o Senhor tem falado comigo. E o Senhor tem me mostrado através de exemplos dentro da palavra, exemplos na minha vida, que muitas das vezes nós não paramos para escutar o Senhor. No dia a dia, nós corremos para um lado e para o outro, como Marta estava. Jesus estava dentro da casa dela. Jesus estava ali, falando, pregando, mas Marta não conseguia escutá-lo. Até escutava, mas não ouvia. Porque há uma diferença entre escutar e ouvir a palavra de Deus. Escutar é aquilo que passa direto. Você escutou, mas você não deixou descer ao coração. E quantos de nós escutamos a palavra de Deus? Entra dia, sai dia. Nós entramos por essas portas, saímos por essas portas. Mas às vezes saímos normal, sem mudança. Mas eu não acredito que é isso que nós estamos buscando aqui. Nós estamos buscando entrar por essas portas e sair diferente. Nós estamos buscando a transformação. Estamos buscando a libertação. Estamos buscando ouvidos que ouvem o Senhor. Mas como nós vamos fazer isso? Como nós vamos ter ouvidos que ouvem o Senhor? Se não nos sentarmos como Maria. Se não dedicarmos o tempo que nós temos na casa do Senhor como Maria estava diante de Jesus. Simplesmente será mais um dia, mais uma quarta-feira, mais um domingo, e é como entrar e sair numa empresa. Apenas bati o ponto. Confesso que o que eu já falei aqui não está nem na minha mensagem. Mas é o que eu tenho pedido para Deus, para me usar conforme Ele quer, não conforme eu quero. Porque eu tenho uma mensagem aqui de 3 páginas, mas talvez Ele nem queira que eu pregue isso. Mas eu sei que é propósito dEle, é projeto dEle, que eu traga essa mensagem. Porque para se ouvir o Senhor, é necessário obedecer. É necessário ir contra nós mesmos. Não é toda quarta-feira que você adentra essas portas com aquele desejo maravilhoso de louvar e adorar o Senhor. Não é todo domingo? E é interessante que Deus pede para Abraão aquilo que era muito importante para ele. Deus pede a Abraão que ele vá até o monte Moriá e sacrifique o seu filho.
E Abraão escuta e ouve a voz do Senhor. Uma coisa que muito me chamou a atenção está no versículo 2. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho. Mas não era só o filho de Abraão, Isaque. Ele tinha Ismael. Mas Ismael não fazia parte da promessa. Ismael não foi Deus quem deu. E o que nós devemos entregar para Deus? Nós devemos entregar o joio que o inimigo semeou na nossa plantação? Ou devemos entregar aquilo que Deus nos deu? Deus nos entrega todos os dias bênçãos. Há dias ruins. Mas Deus requer de nós aquilo que Ele nos entregou. A obediência em cima daquilo que Ele nos deu. Ele não está pedindo algo que você criou. Ele está pedindo aquilo que Ele entregou para você. Deus tem uma missão para cada um de nós. Quem crê nisso? Mas toda missão tem que se pagar um preço. Estamos dispostos a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço? Fica triste não, gente. Não estou falando isso para te assustar, não. Não é para você se assustar ou sentir medo de qualquer provação ou prova que você venha passar por ela. Na verdade, eu estou aqui para te encorajar. E o Senhor falou comigo que o preço não é tão alto, mas requer obediência, requer confiança e principalmente ouvidos abertos. Porque se você não tiver ouvidos abertos, você não vai ouvir a voz do Senhor. Você não vai entender o que o Senhor quer. E eu comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, mas como é essa obediência que o Senhor requer de nós? E essa foi a resposta de Deus para mim. É uma obediência de quando eu falar, você não questionar. É simplesmente me obedecer, sem questionar, confiando, sabendo que eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus hoje e serei eternamente. O mesmo Deus que eu fui no passado, eu sou no presente e serei eternamente. Eu não mudo. Não importa a prova que você estiver passando por ela, eu continuo sendo Deus. Eu continuo tendo o controle de tudo. Porque muitas das vezes a nossa alma, ela quer nos colocar na posição de: eu vou jejuar. Não que seja errado, pelo contrário, é bom. Mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro.
E o Senhor me levou até na passagem de Samuel e Saul, onde Saul desobedece a Deus, desobedece às ordens do profeta. E Samuel, no capítulo 15, versículo 22, vem dizer a Saul: agrada-se mais o Senhor com holocaustos do que obediência? Por acaso Deus se agrada mais? Não. Deus quer a nossa obediência. A soberba de Saul veio por deixar de ouvir o Senhor. Para nós vermos o quão bom é ouvir o Senhor. Isso já impede que a soberba desça ao nosso coração. Isso já impede que muitas coisas ruins que às vezes acontecem nas nossas vidas nos aconteçam quando buscamos ouvir a voz de Deus. Quando nos colocamos diante da presença dEle com ouvidos abertos, com o coração aberto, com o coração contrito diante do Senhor. É nessa hora que o Senhor para tudo para te ouvir, para me ouvir, para atender alguma necessidade minha e sua. Eu aprendi a confiar, hoje eu posso dizer dessa forma, eu aprendi a confiar no Senhor de uma maneira diferente. Porque eu já fui uma pessoa que, por causa de trabalho, ou ficar sem trabalhar, eu ficava muito nervoso, muito irado. E hoje, eu não me preocupo com isso. Antes eu orava para Deus abrir uma porta para mim. Senhor, as coisas estão difíceis, abre uma porta. Até o dia que eu ouvi o Senhor me dizer: eu sou a porta. Por que você me pede para abrir uma porta? Por que você não me pede ou me pergunte: Senhor, onde o Senhor está agora? Para que direção eu devo olhar? Porque se o Senhor é minha porta, eu não tenho que pedir para o Senhor abrir uma porta. Eu tenho apenas que dizer a Ele: Senhor, para qual direção agora? Qual é o caminho que eu devo seguir? Os trabalhos fecharam, as situações estão adversas. Mas, Senhor, para onde? E estar com os ouvidos abertos. Porque não adianta o Senhor falar, te direcionar, mas você só está escutando. Você não está ouvindo. Se você estiver escutando, você não só vai ouvir, mas vai ver com os olhos espirituais. Esse é um testemunho meu que aconteceu essa semana. Houve um equívoco num trabalho que eu estava, na hora da instalação de uma cerâmica no banheiro, que o cliente pediu para fazer algo ao contrário do que normalmente fazemos. E eu já tinha falado para o rapaz fazer da forma que é o normal. Depois ele me pediu para parar o trabalho porque estava errado. E nisso eu estaria tomando uns $2.000 mais ou menos de prejuízo nesse trabalho. E eu perguntei ao Senhor: mas por que isso aqui agora? Só que eu não vou ficar questionando a Deus.
Eu perguntei a ele e já continuei fazendo outras coisas. Mas atento ao que o Senhor ia fazer, ia me falar através das coisas que iriam acontecer. Eu terminei um outro trabalho aqui em Wayland. E o dono da casa virou para mim no final do trabalho e falou: eu gostaria de te dar um tip. Eu falei: amém, obrigado. Só que o Senhor não cansa de te surpreender, de me surpreender. Ele simplesmente escreveu no memo do cheque $2.000 de tips. Eu não precisei ficar questionando. Não precisei ficar lamentando. Porque eu sei quem provém para a minha vida. Você sabe quem provém para a sua vida? A sua confiança está nesse Deus? Mas o quanto você confia nesse Deus? Eu não sei da necessidade que você tem hoje, se é financeira, se é espiritual, mas eu creio num Deus, o Deus a qual eu sirvo, que Ele é fiel. Você é fiel com Ele? Você realmente confia nesse Deus? Quando as coisas apertam, como você reage? Quando a enfermidade vem, como você reage? Quando o dia adverso vem, como você reage? Abraão poderia ter dito não. Esse é o meu filho, meu único filho. Um filho a quem eu tanto amo, um filho da promessa que o Senhor me deu. Um filho da minha velhice. Não, não, Senhor. Mas ele escolheu obedecer. Nós estamos escolhendo obedecer todos os dias. Nós estamos nos colocando na cadeirinha da obediência, na cadeirinha da busca, na cadeirinha de pedir: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero te ouvir, eu quero te ver. Porque caminhar, como eu já disse no início, passar por essas portas, todas as quartas, todos os domingos, é uma coisa. Mas assentar nesses bancos, se levantar em obediência, em adoração, é totalmente diferente. É quando você vê o agir de Deus na sua vida. É quando você vê Deus realmente trabalhando. Não que Ele pare de trabalhar, mas às vezes estamos como Marta, para um lado e para o outro, varrendo, servindo. E não conseguimos ver, não conseguimos ouvir. E passa dia após dia. Entramos e saímos da casa do Senhor. E às vezes mais vazios do que entramos.
Porque a verdade é, muitas das vezes nós, assim como Saul, no tempo dele, nós nos deslumbramos às vezes com riquezas, com o poder aquisitivo dessa terra, e não depositamos totalmente a nossa confiança no Senhor. Porque sabemos que estamos na América, a terra das oportunidades. E às vezes, o nosso braço de carne é o nosso braço forte. Saímos totalmente da dependência de Deus. Porque não admitimos, mas confiamos no dólar. E só enxergamos quando falta o dólar. Aí a situação fica difícil. E nessa hora nós clamamos com mais profundidade ao Senhor. Mas o bom de tudo é que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele perdoa as nossas falhas. Esses momentos que às vezes vacilamos, confiamos em nós mesmos, confiamos no dólar, o Senhor perdoa. E Ele te direciona novamente para o caminho da dependência dEle. Nos ensina através das nossas falhas, nos direciona através dos nossos erros, nos mostra, para que mais uma vez nós nos coloquemos, nos assentemos na cadeirinha da obediência. Eu vejo que é como se o Senhor falasse: não segue nesse caminho não. Esse é o caminho da desobediência. Não é esse caminho que me agrada. Mas continuamos muito atarefados. Continuamos muito ocupados para ouvir o Senhor. Quem aqui está disposto a agradar o Senhor? Quem está disposto a ouvir o Senhor? Que nessa noite você reflita sobre essa mensagem. Reflita sobre esta parte, que é a obediência. Se pergunte a você mesmo: eu tenho obedecido ao Senhor? Eu tenho realmente obedecido e ouvido a voz do Senhor? Segunda questão que o Espírito Santo estava tratando comigo a respeito dessa mensagem era a confiança. Em Salmos 37, versículo 37, 3 ao 6. Diz assim: confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
quando confiamos em Deus de todo o nosso coração, não temos dúvida que as coisas darão certo. Nós não questionamos. Quando a sua confiança no Senhor ela é plena, você não questiona. E esse é um sinal que você está realmente confiando no Senhor. Porque é como se você já estivesse vendo a linha final dessa corrida. Você já sabe o resultado. Você já sabe que a vitória é garantida. Você já sabe que Deus vai fazer a parte dele. Então não há questionamento. E eu confesso que eu fiquei indo e voltando nessa mensagem. Eu falei, Senhor, será que a minha confiança está pequena em Ti? Será que a minha obediência está pouca? E o Espírito Santo me fez a seguinte pergunta: você me questiona quando eu falo? Ou você apenas me obedece? Você confia de todo o coração? Ou você duvida? Porque se você me pedir algo e ficar com dúvida, você não me pediu de todo o coração. Você não confiou em mim de todo o coração. Porque não há dúvida. Se eu pedir algo para quem eu digo que é o Todo-Poderoso, é o dono do ouro e da prata, é o Deus que cura, é o Deus que salva, que restaura, e há dúvida no meu coração? Não pode ter dúvida. Então eu não posso dizer que eu confio no Senhor. Eu posso dizer que eu duvido do Senhor. Eu posso me comparar a Tomé. Só vou acreditar na hora que eu ver. Provas, situações adversas em nossa vida são apenas para que sejamos aprovados. E porque eu posso te afirmar isso com certeza. Jeremias 29:11 vai nos dizer: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Eu acredito que nenhum dos irmãos está pedindo um fim trágico, uma vida dolorosa, uma trajetória complicada. Eu não sei vocês, eu quero paz, eu quero abundância. E é esses os pensamentos que Deus tem para nós. Então, se Ele nos deixa passar por uma prova, é para que nós sejamos aprovados por Ele. E se a prova estiver difícil, estiver pesada, nisso também Ele vai te consolar. 1 Coríntios 10:13 vem nos afirmar que não sobreveio prova que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além do que podeis. Bem nessa palavra, o Senhor está nos falando, nos dizendo que se você está passando por uma prova,
saiba que ela não é maior do que você possa carregar, suportar. E eu já te dei a vitória. Você crê? Você confia? Eu já te dei a vitória nessa prova. Eu já te dei a paz que você precisa. Eu já te entreguei a cura que você precisa. Você só precisa me obedecer. Você só precisa ouvir a minha voz e obedecer. E confiar que eu já fiz tudo. Você só vai caminhar por esse caminho, mas eu já garanti a sua vitória lá no final. Só me obedece. Continua na busca. Eu passei por alguns percalços na questão da oração, e sempre mandando as horas para o pastor. Em um desses momentos eu parei para conversar com ele. Eu falei: pastor, eu quero orar, mas eu não estou conseguindo orar. Eu quero buscar mais o Senhor, mas eu não estou conseguindo buscar mais o Senhor. Mas ao mesmo tempo eu não quero carregar aquele sentimento de que eu estou fazendo por uma obrigação. Eu tenho que preencher aquela folhinha de horas. Eu não quero ter o sentimento que eu orei por uma obrigação. Eu quero carregar o sentimento de que eu orei porque eu quis mais intimidade com o Senhor. Porque a palavra diz que o desejo de adorar vem dele. O desejo de servir a Ele vem dele. Eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, me dá o desejo. Me dá o desejo, me dá a necessidade. De aproveitar os tempos que eu tenho para estar ali, às vezes, passando um vídeo no outro, no Facebook. Senhor, me faça ter o desejo de trocar isso aqui por um momento contigo. Um momento onde eu vou escutar a tua voz, onde eu vou ouvir a tua voz. Porque acaba que nós nos enchemos de coisas do mundo e nos esvaziamos de Deus. Porque rapidamente se passam meia hora passando o dedinho na tela. Você nem vê meia hora passar. Seja o Facebook, seja o Instagram, qualquer rede social. Ou até batendo papo no WhatsApp. Meia hora é como um piscar de olhos. Mas muitas das vezes temos a dificuldade de passar meia hora orando. Meia hora de tempo integral dedicado ao Senhor. E eu pedi ao Senhor: me dá esse sentimento, esse desejo, para que eu pare de fazer as outras coisas que não acrescentam. Já parei? Não, irmãos, ainda não. Mas eu estou num processo. Sempre que eu posso, e o Espírito Santo fala mais forte, e eu dou espaço para ouvir o Espírito Santo, eu mudo o que eu estou fazendo. Talvez essa não seja a sua prova, a sua adversidade,
mas cada um vai enfrentar a sua de uma maneira diferente. Para mim isso tem sido uma batalha. Largar as redes sociais e me dedicar só ao Senhor. Naqueles momentos que eu quero me dedicar à rede social. Quero passar um tempo ali, quero esfriar a cabeça, quero esquecer do mundo e ficar só ali, na telinha. Só que é uma telinha que não é digital, que vale muito mais a pena. Ao invés de ficarmos assim, poderíamos ficar assim. Por isso que é bom quem vai pregar apanha primeiro, né? E eu peço ao Senhor que esse desejo não esteja só no meu coração. Que o Senhor também coloque esse desejo maior de buscá-lo, de orar, de ler a palavra, mas que também não seja por obrigação. Não seja para carimbar mais 1 hora, meia hora numa folhinha de papel, para mostrar para o meu pastor que eu obedeço a ele no pedido dele, mas que seja um desejo de intimidade com o Senhor. Porque quando alcançamos essa intimidade, começamos a sair da montanha russa. Porque a nossa vida como cristãos, muitas das vezes está assim, altos e baixos, altos e baixos. Porque o tempo dedicado não é integral. Porque damos partículas do nosso tempo para Deus. E pode-se dizer que nem todas as quartas, como eu disse, nem todos os domingos, entramos por essas portas, nos assentamos, e por um período de 2 horas, 2 horas e meia, estamos integralmente na presença do Senhor. Porque se deixamos as preocupações do dia a dia atrapalhar um momento que deveria ser de adoração ao Senhor, não estamos integralmente derramados na presença do Senhor. Porque muitas das vezes também entramos com uma concepção errada na casa do Senhor, de que é o que Deus tem para mim hoje. E Ele tem muitas coisas, mas é preciso entregar para receber. Se o seu pensamento, ao passar por aquelas portas na entrada, for de receber, lembre-se que você tem que entregar. O anjo não bradou para Abraão não fazer mal ao seu filho, enquanto ele não colocou ele amarrado em cima da lenha. Enquanto ele não entregou totalmente. Abraão estava realmente disposto a entregar Isaac. Porque ele conhecia e
e confiava no Deus dele. Portanto, se você tem alguma questão com Deus, tem algum pedido com Deus, entrega realmente ao Senhor. Traz até o altar do Senhor. Qualquer que seja a sua petição, ela é muito pequena para Deus. Você e eu servimos a um Deus muito grande, um Deus muito poderoso, para tratarmos Ele como se Ele estivesse numa caixinha, para duvidarmos dele. Eu te convido a entregar ao Senhor nesta noite. Qualquer que seja a sua petição, qualquer que seja a sua oração, por mais difícil que seja, por mais difícil que pareça que seja para você, para Deus não é. E é esse Deus que nós servimos aqui. É esse Deus que nós buscamos, servimos, adoramos. Que nessa noite você possa pedir ao Senhor que te dê ouvidos que ouçam a voz do Senhor, e que te dê um coração que confie completamente no Senhor. E aqui eu encerro essa mensagem. Que você venha para o altar do Senhor com o coração cheio de confiança, com desejo de obediência, com desejo de ouvir realmente a voz do Senhor, mas também com desejo de entregar o seu tudo, o seu todo na presença de Deus. Queria convidar os irmãos para vir aqui no altar, para nós orarmos todos juntos. Que palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe essa noite. E eu confesso para os irmãos que eu meio que parei logo no começo, quando o irmão Júnior falou que quantas vezes nós entramos e saímos dessa casa e o Senhor está falando e nós temos negado a voz do Senhor, nós temos entrado aqui e saído aqui, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Então, eu queria começar essa oração com um arrependimento diante do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos e se arrependesse diante do Senhor por todas as vezes que nós entramos e saímos da casa do Senhor, e o Senhor tinha talvez um bálsamo, o Senhor tinha uma cura, mas porque o nosso coração foi tão duro, mas tão duro, que naquele dia nós não podemos receber aquilo que o Senhor tinha para nós. Senhor Jesus, nós queremos nos apresentar diante de Ti, Pai, com um pedido de arrependimento, Senhor. Senhor, nós nos arrependemos diante do Senhor como igreja por todas as vezes que o Senhor mandou um mensageiro aqui, mandou uma pessoa aqui com uma mensagem vinda do Senhor, vinda do céu, muitas vezes trazendo um bálsamo, trazendo um óleo para nos curar, para nos sarar, para fazer uma obra em nós, para começar uma obra em nós.
E muitas das vezes o endurecimento do nosso coração não nos permitia ouvir a Tua voz, Senhor. Nós nos arrependemos pelos nossos ouvidos que se cerraram muitas vezes diante da Tua voz, diante daquilo que o Senhor tem falado aqui nessa casa, dia após dia, ano após ano. Nós temos entrado e saído daqui e o Senhor não tem visto mudança em nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos diante do Senhor, Pai, por toda a palavra que o Senhor lançou nessa casa e que, ó Deus, nós não deixamos entrar no nosso coração. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha, ó Deus, completar a Tua obra em nós. Completa, Senhor, a Tua obra em nós. Existe uma oração muito forte, meus irmãos, que é a oração que nós fazemos: Senhor, completa a Tua obra em nós. Completa a Tua obra em nós. Completa a Tua obra em nós. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, completa a Tua obra. A obra que um dia o Senhor começou aqui no meu coração. Senhor Jesus, nós entregamos os nossos corações diante do Senhor nessa noite, para que seja feita uma obra em nossas vidas, uma obra em nossa casa. Muitas das vezes o Senhor está esperando, ó Deus, uma atitude nossa para que o Senhor possa salvar a nossa casa, para que o Senhor possa levar salvação no nosso trabalho, para que o Senhor possa trazer vida onde nós vivemos. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor nessa noite, Pai. Completa, Senhor, a Tua obra em nós. Obra essa que o Senhor um dia começou, mas porque nós endurecemos o nosso coração, nós cerramos os nossos ouvidos para Ti, Senhor, o Senhor não pôde continuar. Nós pedimos, Senhor, nós pedimos encarecidamente, Senhor, diante do Senhor, completa a Tua obra em nós, Jesus. Completa a Tua obra em nós, Jesus. Completa a Tua obra em nós. Sim. A última oração que eu queria fazer, né? O irmão leu sobre Isaac, né? Sobre coisas que são importantes para nós. Muitas das vezes nós temos dificuldade em abrir mão de coisas que o Senhor tem pedido a nós. Coisas que nós falamos assim: não, Senhor, mas esse aqui é meu filho, isso aqui foi o Senhor que deu. Mas o Senhor está querendo de nós a nossa melhor parte, o melhor que Ele mesmo nos deu. É isso que Ele está querendo. E você tem a oportunidade agora, nessa última oração, de oferecer ao Senhor. Oferece ao Senhor as tuas mãos, oferece ao Senhor os teus ouvidos, oferece ao Senhor os teus lábios, porque muitos aqui o Senhor tem dado o dom de palavra, de pregar, de falar, de evangelizar. Senhor, nós entregamos aquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Nós entregamos aquilo que o Senhor nos tem dado, Deus, aquilo que o Senhor nos tem confiado. Ó Deus, a melhor parte que foi o Senhor que colocou em nós, Senhor. Nós devolvemos a Ti nessa noite, nós oferecemos a Ti nessa noite, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo nos deu, em sinal de rendição ao Senhor. Sabemos que o Senhor nos tem dado dons, o Senhor nos tem dado talentos, mas só através do Senhor é que nós vamos alcançar a plenitude daquilo que o Senhor requer de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso meio. O Senhor tem renovado, o Senhor tem restaurado, o Senhor tem curado. E nós somos testemunhas, ó Deus, nós testemunhamos aqui todos os dias as bênçãos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na casa, nessa Betesda, na casa do Senhor. Amém? Você pode orar pela família, pode orar, esposa? Amém. Senhor Jesus, agora